Josué, capítulo 24, verso 14. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para te animar nessa manhã. Você é cristão? Ih, mas tá horroroso. Você é cristão? Amém. Você é salvo? Amém. Você é convertido? Amém. Então essa palavra é para você. A palavra de Deus aqui em Josué vai mostrar pra gente quem é esse Josué. Josué é o sucessor de Moisés. E eu sempre brinco que ser sucessor de Moisés é o pior cargo da Bíblia. Eu acho que só não é pior do que os apóstolos, porque eles são sucessores de Cristo, aí complica mais. Mas Josué substitui alguém que praticamente é insubstituível. E Moisés conduz a nação até a porta da terra prometida. E quem tem o dever de fazê-los entrar é o Josué. Ele é instrumento de Deus para cumprir a palavra que diz o seguinte: os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, eles são o povo de Israel e eles herdarão a terra prometida. Mas quem começa a fazer isso é Josué. Ele inicia o processo de conquista da terra, ele enfrenta inúmeras dificuldades, ele está ali presente em textos que mostram a queda lá de Jericó, a batalha de Ai e tantas outras dificuldades que ele enfrenta. Mas Josué, no meio de tudo, mais aqui para o final do livro, ele consegue relembrar para a nação de Israel o principal, que é o seguinte: nós precisamos permanecer fiéis a Deus. Amém, queridos? E aí Josué convoca a nação para uma renovação da aliança. E essa renovação da aliança é o que transforma tudo. É o desejo de buscar, de andar, de caminhar com Deus, daqueles que já conhecem a Deus, mas meio que esqueceram quem Deus é. E às vezes você pode estar na igreja, a sua família pode estar na igreja, mas por uns instantes você está esquecendo quem Deus é, como Ele age e o que Ele faz. E eu queria compartilhar com você nessa manhã, queria que você lesse aí, acompanhasse comigo, Josué 24, verso 14. Todo mundo achou? Amém. O texto diz o seguinte: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Convido você a orar comigo. Pai, nos ensina através da vida de Josué esse desejo de conduzir a nossa família à Tua presença.
Cada um aqui enfrenta inúmeras dificuldades para fazer isso. Mas essas dificuldades, elas não podem servir como desculpa para pararmos de tentar. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos avive, renove as nossas forças e nos traga a consciência que o Evangelho, ele não é só para nós, ele é para a nossa casa, ele é para aqueles que nós mais amamos. E que o nosso foco de oração, de dedicação seja para eles. Que possamos clamar aqui que a nossa casa há de servir ao Senhor. Amém. Toca cada um aqui com o Teu Espírito Santo, mas toca principalmente nessa hora aqueles que não estão aqui. Amém. Faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu vou trazer uma palavra mais curta do que nos outros dias, mas eu queria tratar com você sobre quais são as bases do relacionamento com Deus. E eu gosto muito do Antigo Testamento, falo isso sempre quando eu estou dando aula, que o Antigo Testamento, ele coloca problema para você. O Novo traz a solução, mas o Antigo é que traz o problema, traz o questionamento e fala um pouco do caráter de Deus. E eu queria falar com você sobre as bases desse relacionamento. E a primeira dessas bases do relacionamento que a gente tem com Deus é a fidelidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é fiel a Deus? Você é fiel? Amém. Então o que é fidelidade? Amém. Fidelidade se expressa, segundo o texto de Josué, por temor ao Senhor. O que é temor a Deus? Isso é extremamente discutido entre as pessoas que frequentam igrejas. Muitos defendem que temor é respeito. Eu respeito a Deus porque eu sei quem Ele é. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe quem seu pai é, mas por saber quem seu pai é, seu pai terreno, você o respeita? Sim? Mais ou menos, né? Então Deus tem que trazer um outro elemento que às vezes a gente manifesta aqui também nos nossos pais humanos, que é o seguinte, é o medo. Mas não é simplesmente você ter medo de enxergar Deus como João lá em Apocalipse, como Daniel, como tantas pessoas, Isaías, que tiveram uma visão de Deus e se apavoraram, mas também um relacionamento que me leva à fidelidade, porque eu tenho medo da punição e eu tenho medo da disciplina. E talvez a gente esqueça muito disso. Mas Deus disciplina a quem Ele o quê? Ama. Se você é disciplinado por Deus ou foi disciplinado por Deus, saiba que Deus te ama. E aqui Josué vai tratar do seguinte: fidelidade que se expressa no temor, mas fidelidade que se expressa também no abandono dos falsos deuses. E esse abandono dos falsos deuses, ou daquilo que ocupa o lugar de Deus, passa pelo princípio da renúncia. Eu não quero mais viver nem servir a quem eu sirvo, e eu quero, além disso, me comprometer de verdade com Deus a quem eu sirvo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é crente, você já falou amém, não é isso? Você ora? Amém. Você lê a palavra? Amém. Você se esforça para parecer com Jesus? Ou você, essa foi fraquíssima, ou você já descansou que Deus já te salvou e está tudo certo? Deixa eu voltar para você. Esse texto aqui é para crente, é para uma nação que viu Deus agindo e viu Deus fazendo. Quando esse texto aqui é falado, há pouco tempo tinha parado de chover maná, há pouco tempo a coluna de fogo tinha sumido, há pouco tempo a nuvem tinha sumido, e Josué tem que falar: lembra, volta para mim, anda na presença de Deus, para de ir para o caminho errado. Você se considera alguém fiel a Deus? Como que a fidelidade se expressa na nossa vida? E eu queria que você pensasse na fidelidade conjugal, que é o exemplo que Deus usa na Escritura para falar do que é fidelidade. A fidelidade, ela precisa se expressar em pensamentos. Por isso que Jesus fala que se eu sou casado com a Juliana e passou uma mulher ali, eu fiz assim, ó, eu pequei, eu errei, porque com a minha mente eu errei, eu pequei e saí do caminho de Deus. Essa fidelidade também se expressa em palavras. Quando você se expressa em palavras de maneira ofensiva, de maneira grosseira, de maneira fora das Escrituras, você está sendo infiel ao seu casamento. E quando você se expressa em palavras
fora daquilo que Deus quer, você também é infiel a Deus. Mais ainda, essa fidelidade se expressa em atitudes. A minha atitude mostra a quem eu sirvo, a quem eu sou fiel. Da mesma forma, as suas atitudes no seu casamento demonstram se você é fiel ou não, mesmo que a sua esposa ou seu marido não saibam o que você faz. Até porque mesmo que o seu cônjuge não saiba, Deus sabe e Deus conhece. Nessa manhã, a palavra de Deus te chama a assumir um compromisso de ser fiel a Deus. Porque quando nós queremos ser fiéis, a nossa vida com Deus muda por completo. Josué está aqui no meio de todo mundo e fala assim: olha, a minha casa, isso é tribo, tem um monte de tribos juntas. E ele fala o seguinte: vocês querem viver do jeito que vocês querem viver? Eu não me importo. É problema de vocês com Deus, que vocês já conhecem a palavra. Agora, a minha casa não vai viver sem eu. Você entende o que Deus quer falar aqui? Você quer nessa manhã assumir o compromisso de conduzir a sua casa na presença de Deus? Amém? Amém? Mas a gente não tem capacidade de fazer isso. A gente precisa de Deus. Queridos, além desse texto ensinar pra gente esse princípio do relacionamento de Deus que passa pela fidelidade, esse texto também ensina que o caminhar com Deus passa por escolhas. A Bíblia no Antigo Testamento usa uma palavra que ela praticamente desaparece no Novo, que é lealdade. O que é lealdade? Lealdade é aquele que morre o quê? Abraçado. Pode ver que todos os filmes de guerra eles vão trabalhar isso. E o militarismo trabalha isso muito bem. E a gente tem dificuldade de trabalhar com isso, porque é um conceito que é estranho para nós. Quando nós, uma vez que Deus nos escolhe para a salvação, tomamos a decisão de querer viver mais perto dele, algo tem que brotar no nosso coração, e esse algo é o seguinte: eu preciso querer fazer o certo. Te pergunto nessa manhã, você quer fazer o certo? Amém. José queria fazer o certo? Não. Tanto que ele fez um esquema para tentar destruir os irmãos, eu tenho certeza disso. E uma hora ele faz o que? Ele tira a máscara e fala: sou eu José, eu não aguento mais viver assim. Deixa eu contar a minha história, o que Deus fez comigo. Da mesma forma, quando você caminha com Deus, você precisa fazer uma escolha em fazer o que é certo. E aqui eu quero usar um exemplo do C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Se você decidir não fazer o certo e você for de Deus, você não perde a sua salvação, mas você vai enfrentar uma série de consequências, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que você não precisaria enfrentar. O exemplo do C.S. Lewis no livro dele é o seguinte: você tem médicos bons e médicos ruins, certo? Você tem advogados bons e advogados ruins, e você tem cristão bom e cristão ruim. O que Deus fala comigo nessa manhã, e eu queria que Ele falasse com você também, é que a gente se esforçasse para deixar de ser cristão ruim, de ser cristão que passa com 5, para ser pelo menos cristão que passa com 7. E eu queria dizer para você que cristão que passa com 7 já é uma bênção no reino de Deus. Mas que a gente tem esse desejo de servir, de viver para Deus. E mais ainda, a sua escolha, a minha escolha no dia a dia mostram ao Deus que nós servimos. Tem um hino que a gente canta que eu acho ele teologicamente incoerente, mas ele fala: eu escolho Deus, eu escolho o quê? Ser amigo de Deus. A ideia é que nós não escolhemos Deus, Deus é que nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas a partir do instante que Ele me escolheu, todos os dias eu preciso querer viver o que Ele tem para mim, e não aquilo que o diabo sopra no meu ouvido. A minha atitude e a sua atitude demonstram onde está o nosso coração e para quem o nosso coração pertence, quem é o dono dele. Queridos, a gente vê lá em Gênesis 3 a queda. Na queda, e esse é um debate teológico infinito, a capacidade humana de escolha foi atingida. Porque nós não escolhemos mais o bem, nós escolhemos o mal. A gente gosta do pecado. Por isso, se você está na rua e uma pessoa cai, qual é a sua reação? Você ri. Por isso, quando você vê alguém se dando mal, você começa a se compadecer depois de um desejo imenso de você rir. Por isso que quando tem 2 pretendentes para você,
uma pessoa que é exemplar, que cuida de você, que te ama, e um traste, você escolhe o traste. E você fala, eu queria gostar do que presta, mas eu não consigo. Esse é o pecado que habita os nossos corações. Mas uma vez que Deus toca a nossa vida, você tem uma caminhada para trilhar com Deus, que é a seguinte: quanto mais você busca Deus, melhores escolhas você faz. Quanto menos você busca Deus, piores escolhas você faz e mais consequências ruins você tem. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim, escolhe o que Deus tem reservado para você, o que Ele tem guardado para você, porque essa escolha ou essas escolhas demonstram se você está com Deus ou não, ou com quem você está. Amém, queridos? A palavra de Deus fala pra gente que o relacionamento nosso com Ele passa por fidelidade, passa por escolhas, mas o relacionamento com Deus passa por esforço. Carlinhos falou que aqui no retiro a gente falou de textos que falam sobre uma porta estreita. E ninguém nunca disse que a porta era larga. Aliás, o próprio Jesus diz que a porta é estreita e muitos entram pela porta grande que conduz ao quê? A perdição. A vida cristã é uma vida de persistência e de perseverança. Deus insiste para que a nação de Israel venha atrás dele, e mesmo assim eles fogem da presença de Deus. E aqui Jesus ele impõe uma condição para nós, é a condição única. E Deus diz: abandonem os ídolos e inclinem o seu coração na minha presença. É um caminho que vai para dois lados, ou melhor, para dois lados. Se eu não abandono os ídolos, eu não inclinei o meu coração diante de Deus. E eu não consigo inclinar o meu coração na presença de Deus enquanto eu não abandonar os ídolos. Os ídolos aqui eram de madeira, de ouro, de prata, de palha. Os nossos ídolos hoje estão nos bancos. Os nossos ídolos hoje estão na televisão, no computador, em coisas que às vezes nós fazemos quando ninguém vê, em situações em que a gente faz escondido e que ninguém percebe. Mas aqui Deus vira e fala para Josué: olha, fala para o povo me servir com o coração e não com o que eles falam. Se você tem sido, e eu tenho sido até hoje, um crente que fala demais e vive de menos, que essa seja uma oportunidade de a gente mudar. Não é à toa que a palavra de Deus fala para a gente ouvir mais e falar menos. Porque quanto mais você falar, menos as pessoas vão enxergar Cristo em você. E quanto menos você falar e mais você agir, as pessoas vão perceber Jesus através da sua vida. Independente da escolha que a nação de Israel fizesse, Josué diz: eu vou permanecer fiel a Deus. Você quer isso para você? Você quer se esforçar para isso? Deixa eu dizer para você uma coisa para a gente ir encerrando. Você pode ter feito algo na sua caminhada que mostrou para você quem Deus é de alguma maneira. Mas eu queria que você pensasse nessa manhã: o que você pode fazer para que aqueles que moram na sua casa, aqueles que são seus amigos, aqueles que são seus familiares, que eles encontrem Deus? E eu queria que você pensasse, a gente trabalhou isso também nas dinâmicas, mas o quanto você tem se esforçado para isso? Ou você fala assim: não, Deus salva quem quer. Se eu não pregar o evangelho para minha família, Deus levanta outra. Então não é minha obrigação. Deixa eu dizer para você, a obrigação é tua, por isso Deus colocou você na sua casa. E se você é o único crente da sua família, saiba, é isso mesmo que Deus quer de você. Queria te perguntar nessa manhã e queria que você me respondesse: é importante para você que a sua família seja salva? Amém. É importante para você? Amém. Vamos orar por isso. Mas eu queria encerrar dizendo: o seu relacionamento com Deus afeta a sua família. Se você anda com Deus, a sua família vai de alguma forma experimentar quem Deus é, mesmo que eles não sejam crentes. Se você não anda com Deus, a sua família também é afetada, só que afetada de maneira negativa. Jesus diz nos evangelhos que nós somos o sal da terra e a luz o quê?
E a ideia é que nós mostramos para onde o mundo deve ir. Se você que é igreja não consegue, nem eu, mostrar nem dentro de casa para onde alguém deve ir, como é que a gente mostra fora? Se a minha família está estragada, que a ideia do sal é conservar, como é que eu vou conservar o que está fora? E aí, queridos, eu vou estar sendo um hipócrita. E o meu evangelho não tem valor nenhum. Tiago diz para nós que quanto mais a gente fala, mais a gente diz besteira. E quanto menos a gente fala, mais Jesus opera através das nossas vidas. Amém? Eu queria orar com você rapidamente antes da gente passar para o momento da ceia, mas eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e prestasse bastante atenção no que eu vou dizer para você. Quais são as bases do nosso relacionamento com o Senhor? Mas mais ainda, o nosso relacionamento com Deus afeta profundamente as nossas famílias. Existe uma dimensão espiritual na sua casa que você não vê e eu não vejo. Aqui nesse lugar tem anjos e demônios. Onde eles estão eu não sei, mas eu sei que Deus tem o domínio sobre todos eles. Senhor, nessa manhã nós queremos clamar para que, assim como Josué fez, o Senhor reavive em nós o desejo de sermos fiéis. Às vezes nós chegamos na igreja, chegamos no retiro e queremos que o Senhor faça toda a obra, mas tem obra que o Senhor não vai fazer, e tem obra que o Senhor vai nos usar para fazer, e dentre essas, a salvação da nossa casa. Mas o Senhor não usa muito infiéis, o Senhor quer usar quem é fiel. Ou melhor, o Senhor quer transformar infiéis em fiéis. Faz isso conosco nessa manhã, a começar por mim. Traz esse desejo da fidelidade, da caminhada junto, da renúncia, da mudança de vida e da transformação. Mudança de vida essa que se expressa por atitudes, muito mais do que no falar. Peço a Ti também que as nossas escolhas, em especial dentro de casa, reflitam o caráter de Cristo. Que a gente escolha fugir do pecado, que a gente escolha a alegria e não a tristeza, que escolhamos, Senhor Jesus, ler a palavra ao invés de assistir televisão, orar ao invés de falar mal dos outros, interceder pelo nosso familiar ao invés de dizer que ele não tem jeito. Por isso, que as nossas escolhas sejam as Tuas escolhas, e derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, para que a gente seja guiado para o melhor que o Senhor tem para nós. Amém. E por último, dá para a gente o desejo de se esforçar, o desejo de andar, de caminhar contigo, de pagar o preço por isso. Um dos textos mais bonitos do Novo Testamento é da mulher Cirofenícia, que pediu ajuda para o Senhor, dizendo que a filha dela estava endemoniada. Da primeira vez o Senhor a ignorou, da segunda vez o Senhor mandou ela ficar em silêncio, e o Senhor falou para ela que aquilo não era para ela, porque o pão não era para cachorro, era para os filhos. E essa mulher, diferente de nós, que talvez fôssemos para casa nessa hora, ela continuou insistindo e disse: mas o cachorro come da migalha que cai da mesa dos seus donos. E o Senhor virou para ela e falou que era grande a fé dela, que a filha dela tinha ficado plenamente recuperada. Amém. Esse texto não nos ensina o desprezo de Jesus. Esse texto não nos ensina que a nossa oração não funciona. Esse texto nos ensina que nós devemos orar até o Teu milagre acontecer. E nós aqui, Senhor, estamos em oração para que o Teu milagre, para que a nossa família seja salva, aconteça. Nós não queremos depender da probabilidade, da nossa capacidade, da força de quem prega, nem da instrução daquele que está ouvindo o Evangelho. Nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo faça a obra. Por isso, Senhor, entra nas nossas casas nesse momento. Desfaz a obra que não vem de Ti. Abre os ouvidos, abre os olhos e abre o coração, para que a partir do instante que estejamos nas nossas casas, o Teu Evangelho seja eficaz. Mas que isso não comece lá, comece aqui. Que esse Evangelho seja vivido aqui nesses tempos finais desse retiro, mas que ele nos acompanhe por todos os dias, na certeza, Pai, que a cada dia que passa, a Tua bênção está mais próxima. E peço a Ti, Senhor, que eu e a minha casa, que todos nós aqui, as nossas famílias, sirvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.